Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo do livro Missionários da Luz, escrito por André Luiz, com a psicografia do Chico Xavier. Nós estamos na segunda parte do capítulo 8º, no plano dos sonhos. André Luiz está acompanhando o Alexandre e o Alexandre vai dar uma palestra, um curso que é destinado a espíritos encarnados que durante o sono vão participar desse curso. E André Luiz estava achando estranho, porque de 300 pessoas que participavam desse grupo, apenas 32 frequentavam efetivamente o curso. E de vez em quando um ou outro ainda dava um perdido, nesse curso. Vamos lá na segunda parte desse capítulo. É lastimável, disse eu, valendo-me de pausa mais longa, que todos os membros do grupo não possam frequentar em massa as instruções dessa natureza. Seria de extraordinária significação o ato de se congregarem mais de 300 pessoas para os mesmos fins santificantes, recebendo em conjunto sublimes bênçãos de iluminação. Eu falo, poxa, uma coisa tão bacana, se todos pudessem estar presentes, ia ser ótimo. Sem dúvida, redarguiu o orientador no otimismo de sempre. No entanto, não podemos violentar ninguém. Não pode botar o cara no cabresto, e levar até o curso, esperar ele dormir, catar pelo laço, dizer vem cá que você vai ter que participar de um curso. Não dá. Toda elevação representa uma subida, e toda subida pede esforço de ascensão. Se os nossos amigos não se aproveitam da força que lhes é peculiar, se menosprezam os seus próprios direitos divinos, por olvidarem, por esquecerem e por vezes detestarem os sagrados deveres que o Pai lhes confiou, como operar por eles se constitui lei primordial da vida a realização divina e eterna para cada um de nós? Alexandre falou, olha, a gente sabe que quem quer evoluir precisa se esforçar, não tem o que fazer, a lei de Deus é que haja sempre evolução, mas cabe a cada um escolher. A observação era profunda e indiscutível. A esse tempo, defrontáramos vasto edifício que impressionava pelas linhas modestas, embora transbordantes de luz. Então, eles chegaram num prédio muito grande, simples, mas de uma luminosidade incrível. Agora vamos ao trabalho, convocou Alexandre resoluto. Mas, objetei por minha vez, não se efetuarão as aulas na sede do grupamento, onde se processam os serviços a seu cargo? André Luiz estava achando que eles iam para a colônia espiritual, para um edifício onde acontecessem os cursos normalmente. A resposta é interessante. Se o trabalho, respondeu ele atencioso, fosse puramente consagrado às entidades libertas do corpo material, assim, se fosse um curso para espíritos desencarnados, só desencarnados, poderíamos desenvolver os nossos esforços ali mesmo com o maior êxito, mas, no presente caso, que era um curso para espíritos encarnados durante o sono, devemos atender a irmãos ainda encarnados que vêm até nós em condições especialíssimas e precisamos aproveitar os recursos magnéticos dos amigos que ainda se encontram igualmente em luta na Terra. Então, assim, não dá para levar a gente, encarnado, para uma colônia espiritual mais evoluída, mais purificada. A gente não comporta esse tipo de coisa ainda. E chegados diante da porta de entrada,
onde se movimentava grande número de companheiros do nosso plano, ou seja, eram espíritos desencarnados, o instrutor explicou: temos aqui uma nobre instituição espiritista, um centro espírita, a serviço dos necessitados, dos tristes, dos sofredores. O sagrado espírito de família evangélica permanece vivo nesta casa de amor cristão que o Espiritismo ergueu por intermédio de uma venerável missionária do Cristo. Então, naquele local, vivia o espírito do Evangelho, uma casa dedicada a pessoas que necessitados, tristes e sofredores. Nossos trabalhos se desdobrarão aqui com mais eficiência, relativamente aos fins a que se destinam. Como é interessante, acentuei André Luiz falando, o fato de necessitarmos dos ambientes domésticos para instruções aos companheiros encarnados. Então, André Luiz percebeu, né, um padrão. Ele disse, poxa, então, quando se trata de espíritos encarnados, a gente precisa de ambiente aos quais eles estejam familiarizados. Sim, comentou Alexandre com elevada sabedoria, você não pode esquecer que grandes ensinamentos do próprio mestre foram ministrados no seio da família. Então, Jesus ensinou muito na casa das pessoas. A gente vai ver várias passagens do Evangelho que acontecem nas casas. A primeira instituição visível do cristianismo foi o lar pobre de Simão Pedro em Cafarnaum. Uma das primeiras manifestações de Nosso Senhor diante do povo foi a multiplicação das alegrias familiares numa festa de núpcias em pleno aconchego do lar. São as bodas de Canaã, onde ele transforma a água em vinho. Muitas vezes, Jesus visitou as casas residenciais de pecadores confessos, acendendo novas luzes nos corações. A última reunião com os discípulos verificou-se no cenáculo doméstico. O primeiro núcleo de serviço cristão em Jerusalém foi ainda a moradia simples de Pedro, então transformado em baluarte inexpugnável da nova fé. Então ele está dando exemplos de que Jesus trabalhou muito nas casas das pessoas, eram os ambientes familiares, ele utilizou muito disso para os seus ensinamentos. Inegavelmente, todo templo de pedra, dignamente superintendido, funciona qual farol no seio das sombras, indicando os caminhos retos aos navegantes do mundo, mas não podemos esquecer que o movimento vital das ideias e realizações baseia-se na igreja viva do Espírito, no coração do povo de Deus. Então, ele está dizendo assim, é muito bacana um centro espírita, uma igreja católica, um templo protestante, é um farol a iluminar as pessoas, mas o verdadeiro templo, a verdadeira igreja, é no coração de cada um. Sem adesão do sentimento popular, na esfera da crença vivida no âmago de cada um, qualquer manifestação religiosa reduz-se a mero culto externo. Se não partir do coração, perde todo o sentido. Por isso mesmo, André, no futuro da humanidade, os templos materiais do cristianismo estarão transformados em igrejas-escolas, igrejas-orfanatos, igrejas-hospitais, onde não somente o sacerdote da fé veicule a palavra de interpretação, mas onde a criança encontre arrimo e esclarecimento, o jovem a preparação necessária para as realizações dignas do caráter e do sentimento,
o doente o remédio salutar, o ignorante a luz, o velho o amparo e a esperança. O espiritismo evangélico é também o grande restaurador das antigas igrejas apostólicas, amorosas e trabalhadoras. A gente não pode se esquecer que os primeiros grupos cristãos se reuniam nas casas e eles não ficavam só recordando os ensinamentos de Jesus, eles acolhiam a todos os necessitados, eles davam amparo material também às pessoas, não só espiritual. Seus intérpretes fiéis serão auxiliares preciosos na transformação dos parlamentos teológicos em academias de espiritualidade, das catedrais de pedra em lares acolhedores de Jesus. Daria tudo o que estivesse ao meu alcance para continuar ouvindo as encantadoras elucidações do orientador, mas nesse instante transpunhamos o limiar. Então, André Luiz falou, nossa, eu ia ficar horas e horas aqui escutando o Alexandre, né? E aí ele falou, mas a gente estava entrando no centro, agora é hora de ação. No próximo vídeo a gente continua esse capítulo muito interessante. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Até mais!